Sextou, galera! Hoje é dia de Copa do Mundo pro Brasil e por isso vocês estão vendo esse vídeo às 5 horas da tarde. A gente está aqui trajado para esse dia especial de Copa do Mundo pro Brasil, porém vamos falar de um assunto sério, então deixa eu já tirar aqui o chapeuzinho para a gente continuar o nosso vídeo de hoje e comentar sobre o assunto, o foco do vídeo, que é o Michael Saylor provavelmente vai ter que vender uma quantia bilionária de bitcoins. Isso pode vir a impactar negativamente o mercado e é sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo de hoje. Se você gostar do vídeo, você já sabe muito bem o que você precisa fazer. Deixar o dedo no like, se inscrever no canal, caso você ainda não seja um inscrito, compartilhar esse conteúdo, esse vídeo com os amigos para que ajude a gente a crescer ainda mais, hypar o vídeo, caso seja possível, e também me seguir lá no meu Instagram, brunocosta.019, o arroba tá aí na tela e o link tá na descrição do vídeo para vocês me encontrarem com maior facilidade. Bom, galera, quem me acompanha no Instagram já viu eu postando ontem sobre essa ação que está aqui na tela, que é a STRC, que é uma ação diferente da estratégia que o Saylor tem. Aqui está a principal ação do Saylor, né, que praticamente todo mundo conhece, que é a estratégia. E aqui está a STRC, que é uma outra ação que o Saylor também tem, no qual limite dívida para comprar Bitcoin. A gente vai comentar sobre isso no vídeo de hoje. Quem me segue no Instagram também já viu um conteúdo que eu postei ontem explicando um pouco sobre esse problema aqui que acabou surgindo fortemente dentro do mercado de cripto no decorrer desses últimos dias, e vamos conversar aí, né, sobre esse tema, sobre esse assunto aqui para esse vídeo de hoje. Então, vamos lá, galera. Começar aqui explicando para vocês aqui o que é esse ativo aqui, porque provavelmente o Saylor terá que vender uma quantia bilionária de Bitcoin no decorrer dos próximos dias, semanas ou até meses para poder salvar o colapso em que ele está. Ele não vai colapsar, ele não vai quebrar, mas ele está em uma situação muito delicada. Por quê? Essa ação que a gente está vendo aqui, ela chama STRC. Essa STRC é uma ação que o Michael Saylor emitiu, no qual ele tinha o intuito de arrecadar dinheiro com essa ação para poder comprar mais bitcoins para a Strategy, a outra empresa que o Michael Saylor tem. Então o Saylor, ele não tem só a Strategy, que todo mundo conhece, a MSTR, ele tem também a Strategy STRC, que é a empresa que ele usa para emitir dívida com players de varejo, etc., e conseguir alavancar ainda mais a sua posição com bitcoins. Qual que é o intuito aqui dessa empresa, né? Que você compre a ação dessa empresa aqui. Ao comprar a ação dessa empresa, você ganha aqui um dividendo de 11,5% ao ano, certo? E o Michael Saylor utiliza o dinheiro da venda da ação que ele fez para você para poder alavancar a posição dele de bitcoins com a estratégia e fazer a estratégia se valorizar com o decorrer do tempo com a valorização do Bitcoin, e é aqui onde ele ganha dinheiro dentro do negócio dele. Porém, galera, qual que é o problema aqui que a gente mora? Essa ação aqui, a STRC, ela deveria obrigatoriamente valer $100 todos os dias. Ela não poderia cair abaixo dos $100. Por quê? Porque essa foi uma promessa que o Saylor fez. Essa ação ela vai ter sempre o PEG na casa dos $100 e você vai receber um dividendo de 11,5% ao ano. Então você olha e fala, bom, eu vou investir nessa ação, o Saylor falou que ela não vai se desvalorizar, então eu vou ter aqui um resultado de 11,5% ao ano, sem correr riscos. Correto? Não, você na teoria está correto, mas na prática está errado, porque a gente consegue ver nesse presente momento que a ação está na casa dos 88,59, no dia de ontem ela chegou a bater $82, muito abaixo daqueles $100 que ela valia. Isso aqui é como se você tivesse, por exemplo, uma nota de R$100, fosse no mercado e a sua compra tivesse dado 98. Você deixa R$100 para pagar e na hora a pessoa fala para você, opa, tá faltando aqui, porque agora esse seu R$100 não vale mais 100, ele vale apenas 82, ou então no caso aqui em que o preço da ação está R$88 nesse presente momento. E, ou seja, aqui dentro desse caso, o Saylor ele tem um problema, porque mesmo que ele pague bons dividendos para os acionistas da ação, em si 11,5% ao ano de rendimento, eles ainda assim vão sair no prejuízo caso o preço da ação não volte para casa dos $100. E por que essa ação se desvalorizou e teve esse movimento corretivo? Por conta daquela venda de 32 bitcoins que o Michael Saylor fez. Aquela venda tirou a confiança no negócio do Saylor, tirou a confiança de que ele poderia seguir conseguindo dinheiro
barato dentro do mercado de diversas outras formas e fez o pessoal entrar em pânico. Tanto é que a gente viu varejo vendendo forte bitcoins e a gente viu varejo vendendo forte as ações da empresa, fazendo ela perder o PEG. Em outros momentos aqui, vocês podem reparar que a ação da empresa ela já perdeu o PEG também. Porém, perdia e logo em seguida voltava, perdia logo em seguida voltava. E nunca chegou nesse patamar que a gente está vendo de 82 dólares o valor da ação em si. Então a gente passou a ter um problema aqui, que é o seguinte. Primeiro, o Michael Saylor precisa fazer o preço dessa ação aqui voltar para a casa dos 100 dólares, porque senão os players que têm STRC vão começar a entrar em desespero e provavelmente vender ainda mais a ação em si. E se eles venderem ainda mais a ação, ela tende a cair ainda mais. E aí pode chegar em 60, 50, 40, 30, 20, 10 dólares, enfim. E o Saylor precisar de um caminhão de dinheiro para poder fazer com que o preço dela volte à casa dos 100 dólares, ou então abandonar o negócio e quebrar. Mas se ele abandona esse negócio para ele poder quebrar, parte da credibilidade que ele tem dentro do mercado vai embora. Na verdade, parte não. Eu creio que praticamente toda a credibilidade que ele teria dentro do mercado iria embora e ele botar muito em risco o negócio dele com a estratégia em si. Então, muito provavelmente, ele não vai fazer esse movimento. Aí a gente tem que pensar, beleza, então isso aqui precisa sair de 88 dólares e voltar para casa dos 100 dólares. Como o Michael Saylor vai fazer com que isso aconteça? Tendo em vista que nesse presente momento não está tendo investidores com interesse de comprar STRC para fazer o preço dela subir novamente. Bom, a gente tem aqui algumas opções as quais o Saylor pode usar. A primeira delas seria, por exemplo, pegar um empréstimo em bancos, em meios tradicionais em si, para poder recomprar as ações de STRC. Porém, o Michael Saylor, ao que parece, não está conseguindo executar compras, executar empréstimo para poder executar compras no mercado tradicional. Por que ele não está conseguindo fazer isso? Porque a nota de crédito da empresa dele caiu demais no decorrer dessas últimas semanas, últimos meses que a gente passou dentro do mercado em si, e exatamente por essa nota de crédito ter caído muito, que o Michael Saylor em si acabou executando a venda daqueles 32 bitcoins para poder mandar um recado para o mercado em si de que ele pode sim, caso seja necessário, vender bitcoins para poder quitar as dívidas que ele tem. Ele fez isso no intuito de aumentar a nota de crédito dele, mas até o presente momento isso não surtiu efeito, ele não está conseguindo captar empréstimo no mercado tradicional. Então, essa opção de provavelmente chegar nos bancos, pedir um empréstimo, comprar ações para poder fazer ela voltar para 100 dólares e estabilizar a situação em que ele está, não vai rolar, não vai acontecer. A gente tem outras possibilidades. Por exemplo, o Michael Saylor pode ir atrás de grandes investidores, bilionários do mercado financeiro e oferecer para eles um dividendo maior. Olha só, você vai lá, recompra as ações de STRC, faz ela voltar para casa dos 100 dólares. Ela voltou para casa dos 100 dólares, eu te pago um dividendo maior do que eu pago para outras pessoas. Por exemplo, estou pagando 11,5% ao ano, eu vou te pagar 14%, vou te pagar 15% ao ano. Ele vai aumentar ainda mais a alavancagem dele, vai aumentar a dívida que ele tem que pagar no decorrer dos próximos meses do ano, mas seria uma forma de acabar salvando a operação nesse momento e estabelecendo a paz novamente. Acredito também que essa pode ser uma possibilidade, caso ele encontre bons investidores que estejam dispostos a fazer esse negócio. E a gente tem algumas outras opções também, que aí já são opções mais preocupantes para o mercado em si. Inclusive, uma delas ele vem executando nesse presente momento, mas eu acredito que ele não vai continuar executando ela, que seria emitir mais ações de estratégia, MSTR. Por quê? Essa aqui, né, a principal empresa do Saylor, ele pode emitir ações de estratégia caso ele queira vender essas ações a mercado em si e pegar o dinheiro das ações que ele emitiu, vendeu ao mercado e recomprar a STRC para fazer ela voltar ao PEG dos 100 dólares. Porém, aqui temos um grande porém, se ele seguir executando esse movimento, ele vai enfraquecer a narrativa dele perante o mercado e vai enfraquecer a principal fonte de renda que ele tem dentro do mercado em si, que é ST, que é a estratégia em si. Eu sei que você do outro lado acha que o Saylor compra bitcoins porque ele ama o Bitcoin, eu acredito que o Bitcoin rebateu $1 milhão e etc. Mas, cara, se você caiu nessa narrativa, saiba que você caiu na manipulação de grandes players do mercado financeiro. O Saylor, ele não dá a mínima para Bitcoin. Ele talvez possa acreditar, talvez não, que o Bitcoin vai chegar a $1 milhão algum dia, etc. Mas o negócio principal que o Michael Saylor tem é fazer as ações da estratégia se valorizar
com a ajuda do Bitcoin, para que ele ganhe muito dinheiro. Porque pensa comigo, o patrimônio do Saylor passou de milhões para bilhões de dólares nesses últimos anos que a gente teve dentro do mercado, de realizado que eu tô falando, tá? Não tô falando só de um número na tela, como a gente tem com ações e etc. Tô falando de lucro, patrimônio realizado em si. Passou de milhões para bilhões de dólares. Mas como é que passou de milhões para bilhões de dólares se o Michael Saylor em si não vendeu nada daqueles bitcoins que ele acumulou? Exatamente, galera, porque embora o Michael Saylor não execute venda de bitcoins, ele executa vendas adoidado das ações da estratégia que ele tem, que ele é o maior acionista. Por quê? Porque o negócio dele nunca foi fazer o Bitcoin se valorizar, nunca foi acreditar no Bitcoin, na narrativa do Bitcoin, etc. O negócio dele foi sempre trabalhar com o Bitcoin para fazer as ações da empresa dele se valorizar e aqui sim ele ganhar dinheiro. Então, ele utiliza do mercado, ele utiliza da narrativa para ele poder enriquecer a empresa dele e aí sim ele ficar bilionário. Porque se o Michael Saylor realmente estivesse interessado em fazer bons negócios utilizando o Bitcoin, vocês podem ter absoluta certeza que ele conseguiria. Porque afinal, se eu, que sou um player de varejo, que tenho informações limitadas, que tenho um network limitado, consigo consistentemente tirar dinheiro de dentro do mercado financeiro no decorrer dos anos, comprar próximo de fundo, vender próximo de topo, executar operações de trade, multiplicar o meu patrimônio em si, quem dirá o Michael Saylor, com a rede de contatos enorme que ele tem, quantidade de dinheiro que ele tem, com todos os indicadores à disposição dele, vocês acham mesmo que esse cara não conseguiria utilizar de informações privilegiadas, de indicadores e etc. para poder comprar Bitcoin em um bom momento, vender Bitcoin em um bom momento e fazer a empresa dele ser estruturada, crescer com caixa, etc.? É óbvio que ele conseguiria fazer isso, mas caso ele viesse a fazer esse tipo de jogada, ele não iria conseguir manipular o mercado e vender a narrativa que ele vende atualmente para fazer as ações da estratégia se valorizar da forma que ela se valorizou no decorrer dos últimos anos e ele ficar bilionário. Então, o Saylor em si, ele não está nem aí para o que está acontecendo com o Bitcoin. Ele se preocupa única e exclusivamente com o que está acontecendo com a estratégia em si, porque de fato é aqui que ele ganha dinheiro. Então ele pode sim, né, ficar emitindo ações de estratégia como ele está fazendo nesse presente momento, para pagar dívida, para pagar dividendos e etc, manter a estrutura dele, uma vez que ele não está conseguindo dinheiro em lugar nenhum nesse presente momento, mas ele dificilmente vai seguir fazendo isso por um período de tempo muito grande, porque, como eu falei, aqui é onde ele ganha dinheiro, e ele não vai começar a tirar dinheiro do bolso dele para manter a estrutura dele. Se ele tiver que optar por quebrar, ele não vai quebrar, tá, galera? Mas se ele tiver que optar por quebrar e sacrificar o dinheiro dele, pode ter certeza que ele optaria por quebrar, certo? Então, dentro de todo esse cenário que a gente tem, dentro de todo esse contexto que a gente tem, a gente acaba tendo aqui apenas uma única opção disponível na mesa nesse presente momento, que é o Saylor vender seus bitcoins, realizar mais vendas. Porém, não só realizar mais vendas, mas realizar vendas bilionárias de Bitcoin. Por quê? Porque para fazer o preço dessa ação voltar aqui para casa dos $100, ele precisa realizar bilhão de dólar com Bitcoin para poder fazer as ações voltar ao preço em si. Além disso, ele precisa de mais caixa para poder manter os dividendos para o decorrer dos próximos anos de mercado, que ele precisa pagar, as dívidas que ele tem, que ele precisa honrar. E, ao meu ver, ele vai acabar optando por essa tomada de decisão, cedo ou tarde, pode demorar uma semana, um mês, 2 meses, 3 meses, não sei quanto tempo vai demorar, mas muito provavelmente a gente vai ver uma venda bilionária do Michael Saylor acontecendo no decorrer dos próximos meses desse ano de 2026, das próximas semanas desse ano de 2026, porque, ao que parece, é a única forma que ele tem de salvar toda a estrutura em que ele está inserido. Porque, pensa comigo, ele precisa de crédito no mercado tradicional para que ele possa seguir pegando dinheiro emprestado a juros baixos e comprando Bitcoin. Esse crédito ele não está conseguindo no momento porque as pessoas acreditam que ele não vai vender o Bitcoin caso seja preciso. Então, se ele vende uma quantia bilionária de Bitcoins, o crédito dele no mercado tradicional volta porque o pessoal vai ver que se precisar vender, ele vai sim vender. E ele vai abrir uma linha de crédito novamente e resolver o problema dele. Então aqui é um ponto positivo para ele se ele executa uma venda. Ele executa uma venda bilionária de bitcoins, ele fica aí com 2, 3 anos de dividendos para ele poder pagar em caixa e além disso, ele faz as ações de STRC voltar
para a casa dos $100 e soluciona o problema que ele tem aqui atualmente também. E desbloqueia aqui uma outra linha de crédito para ele, que é utilizar as ações de STRC para conseguir captar dinheiro dentro do mercado por parte do investidor de varejo e manter a sua operação de bitcoins rodando. Então, dentro de todo o cenário, contexto que a gente tem dentro do mercado atualmente, a decisão mais sábia e mais inteligente para o Michael Saylor em si seria executar uma venda aí de 1, 2, 3 bilhões de dólares em Bitcoin para poder abrir crédito novamente dentro do mercado tradicional, salvar o preço da ação de STRC e liberar uma nova linha de crédito aqui também. O único problema que a gente poderia vir a ter no decorrer desse processo todo é que, por exemplo, uma venda bilionária do Saylor provavelmente iria causar muito pânico dentro do mercado, porque se uma venda de 32 bitcoins já fez os investidores de varejo acreditar que era o fim do mundo, fez o Bitcoin cair, fez as ações de STRC cair, uma venda bilionária, nossa senhora, iria colocar esses investidores em um tremendo pânico dentro do mercado em si. E aí, uma venda de bilhões de dólares em Bitcoin poderia salvar o preço da ação de STRC, mas também poderia trazer mais pânico para outros acionistas de STRC em si, acreditando que o preço pode vir a cair ainda mais por conta da venda bilionária que ele fez, uma vez que ele fez uma venda de 32 bitcoins e o preço caiu da forma como caiu. Então, uma venda bilionária poderia derrubar ainda mais o preço dessas ações e ele ter que vender mais bitcoins ainda para poder recuperar novamente o preço da ação ou conseguir crédito de alguma outra forma dentro do mercado em si. Enfim, o fato real e final, conclusivo que a gente tem na mesa nesse momento é que o Michael Saylor está em apuros nesse momento e ele precisa, muito provavelmente, vender uma quantidade boa de bitcoins para poder salvar as empresas dele, manter o negócio dele saudável por mais alguns anos dentro do mercado em si. Eu não acredito que o Michael Saylor vai quebrar, tá, galera? Não acredito que isso vai acontecer, até porque o principal problema dele, que é essas ações aqui da STRC, é responsável por apenas 160 mil bitcoins dos 850 que o Michael Saylor tem. Ou seja, se ele precisasse solucionar todo esse problema para salvar a operação dele toda, 160 mil bitcoins seriam necessários para ele poder vender e salvar toda essa estrutura aqui, zerar toda a dívida que ele tem com a STRC, deixar o preço em $100 e o mercado continuar. Então, ele vendendo uma parte dos bitcoins dele, que nem é a maior parte em si, já salvaria toda a estrutura. Então, eu não acredito em si que ele vai quebrar. Mas a gente sabe que se ele precisar vender bilhões de dólares em Bitcoin, isso vai impactar negativamente o mercado. E não só isso. Um dos fatores mais importantes que a gente tem, um dos debates mais importantes que a gente tem quando a gente olha para todo esse contexto em si, não envolve nem o Michael Saylor. Não envolve o Michael Saylor. Sabe por quê? Porque, como eu disse para vocês, galera, o Michael Saylor em si, embora ele esteja em uma situação ruim nesse momento, ele consegue se salvar, ele consegue manter a empresa dele por mais anos aí, caso seja preciso. Enfim, o Michael Saylor, um dia ele pode vir a quebrar, mas esse dia não vai ser hoje, não vai ser semana que vem, não vai ser mês que vem, não vai ser agora, muito provavelmente, que ele vai acabar quebrando, caso um dia isso venha a acontecer. O grande problema aqui é ele ter que executar a venda de bitcoins e isso impactar negativamente o mercado e fazendo uma grande correção acontecer nos preços em si. Mas um dos principais problemas que nós temos nesse presente momento é como estão as outras mais de 100 empresas que copiam o negócio do Michael Saylor. Esse é um questionamento que a gente tem que fazer. Por quê? Porque dentro do mercado em si, a gente conhece, a gente tem os dados, a gente sabe a situação da empresa do Michael Saylor. Mas e as outras 100 empresas que copiam o negócio dele? Qual é a situação dessas empresas? Elas estão em um cenário bom? Elas estão em um cenário favorável, tranquilo para o decorrer dos próximos anos? Ou elas estão em apuros, prestes a quebrar? Porque o Michael Saylor, a gente sabe que o nome, a reputação e etc. faz com que ele consiga manter o negócio dele ainda. Mas e as outras empresas que eu não conheço, que você não conhece, que a gente não sabe quais são os dados dela em si? Como estão elas dentro do mercado? Elas conseguem se manter solventes por muitos anos ainda? Ou elas têm problema e podem acabar quebrando e causar um colapso sistêmico dentro do mercado? Qual é a situação dessas empresas? Essa é a grande pergunta que a gente tem na mesa nesse momento. Eu duvido que você saiba o nome das outras empresas dentro do mercado em si
que detêm Bitcoin. A gente tem mais de 100 empresas que seguem exatamente a mesma estrutura do Michael Saylor. E eu duvido você saber o nome das outras 100 empresas. Eu duvido você saber o nome de outras 3 empresas que estejam envolvidas no mesmo segmento que o Michael Saylor. Se o Saylor, que a gente tem os dados públicos e etc., a gente já vê que tem uma preocupação, que ele é o maior de todos sem a gente ter essa preocupação, imagina os menores que estão abaixo dele. Imagina se o Saylor tem que vender, por exemplo, $1 bilhão em Bitcoin. O mercado entra em pânico. Aí, se o Saylor vender $1 bilhão em Bitcoin e outra empresa de tesouraria de Bitcoin anuncia falência, que quebrou, precisa de recuperação judicial. E aí vai começar um contágio dentro do mercado do pessoal entrando em desespero, achando que todas as outras vão quebrar e vendendo Bitcoin, achando que vai ser o fim do mundo, mais ou menos como foi aquele caso de quebra da Terra Luna, aquele caso de quebra da FTX e o varejo em si vendendo muito forte, Bitcoin é mercado, vendendo muito forte os outros ativos no mercado, achando que o mercado vai colapsar, que vai quebrar, que vai todo mundo à falência, como foi com a quebra da FTX. Enfim, eu sempre disse aqui para vocês que o evento da capitulação cíclica dentro do mercado, que costuma causar o fundo do Bitcoin, costuma vir junto de um acontecimento que gera uma quebradeira generalizada dentro do mercado e um sentimento por parte do investidor de varejo que agora o mercado de cripto já era e faz com que esse investidor de varejo em si venda tudo aquilo que sobrou e desista de fato do mercado, causando a venda, a saída dos últimos vendedores, botando fundo no mercado e depois liberando a gente para a gente poder viver um novo bull market dentro do mercado em si. E já falei para vocês, pode ser que não aconteça nenhum evento para que isso venha a rolar, mas geralmente acaba tendo um evento que faz que isso aconteça. Na última quarta-feira eu conversei com vocês sobre a possibilidade do aumento da taxa de juros, que vai muito provavelmente acontecer no dia 16 de setembro, e vir a causar toda essa dinâmica dentro do mercado. Mas além do aumento da taxa de juros, a gente tem esse fator, Michael Saylor e outras tesourarias de Bitcoin do mercado de cripto que podem impactar negativamente o nosso mercado no decorrer dos próximos meses e causar uma grande capitulação cíclica. De repente, os dois podem acontecer até próximos, né? Que eu comentei com vocês no último vídeo, de aumento de taxa de juros no dia 16 de setembro. Michael Saylor vendeu alguns bilhões de dólares em Bitcoin, e além de Michael Saylor vender alguns bilhões de dólares de Bitcoin, alguma outra empresa de tesouraria de Bitcoin quebrar, o pessoal ficar com medo do risco de contágio e a gente ter aquele dominó sendo derrubado e todos os outros em seguida caindo, causando a capitulação cíclica dentro do mercado de criptomoedas. Enfim, eu já falei para vocês que eu não acredito que o ciclo do Bitcoin vai ser quebrado. Eu não acredito que dessa vez vai ser diferente o movimento. Eu acredito que a capitulação cíclica vai acontecer. Eu acredito que o melhor momento de compra de Bitcoin ainda não chegou. 63 mil dólares, quando a gente pega para poder comparar aos 126 mil dólares que o Bitcoin valeu, está um ótimo preço, está um ótimo desconto. Você comprando aqui, provavelmente vai ganhar muito dinheiro no decorrer dos próximos anos. Mas a gente tem ainda muito provavelmente uma oportunidade melhor de compra, que vai ser a capitulação cíclica e o fundo geral do mercado. Aquela compra geracional, onde a gente compra, a gente monta a posição e enriquece com o decorrer dos próximos dias, com o decorrer dos próximos anos dentro do mercado em si. Então, tenham paciência. Saiba esperar chegar a hora certa de fazer o aporte. Como eu disse para vocês, o ciclo nunca foi quebrado. A capitulação cíclica é muito provável que venha a acontecer. Se ela não acontecer, lá na frente a gente pode executar outras estratégias para se posicionar dentro do mercado e ganhar muito dinheiro ainda com bull market, mas a probabilidade maior é que ela venha a acontecer. E eventos que a gente tem para poder rolar no decorrer das próximas semanas e meses dentro do mercado apontam para isso. Aumento de taxa de juros, possível venda mais forte do Michael Saylor, possível quebradeira de outras Bitcoin Treasuries que a gente não tem conhecimento e qual é a situação delas, a gente não sabe se elas conseguem se manter por muitos anos como o Michael Saylor consegue se manter. Então, a gente muito provavelmente vai vir a ter a capitulação cíclica dentro do mercado. O momento de se posicionar muito forte depois que perdeu 59 mil dólares por unidade. Comprar bitcoins, comprar altcoins no preço mais baixo dos últimos 4 anos e ganhar muito dinheiro dentro do mercado em si, quando a gente virar a tendência para um novo bull market. E se você quiser saber quando isso acontecer, se você quiser estar preparado para quando isso vier a acontecer, se você quiser saber quais os ativos você vai precisar comprar para ganhar muito dinheiro depois que isso vier a acontecer, eu recomendo que você se torne assinante da comunidade cripto, porque lá dentro da comunidade cripto eu compartilho todas as minhas tomadas de decisão. Os ativos que eu compro, os ativos que eu vendo, a hora em que eu compro, a hora em que eu vendo, quantos por cento do capital
eu aloquei, quantos por cento do capital eu vendi, quantos por cento eu rotacionei, quantos por cento eu mandei para caixa, os airdrops que eu faço, as minhas operações de trade. Você tem acesso ao meu WhatsApp pessoal para poder conversar diretamente comigo e trocar ideias sobre o mercado. Enfim, tudo isso sendo assinante da comunidade cripto. Então, se você quer obter um grande resultado pensando no próximo ciclo, saber a hora de comprar, saber a hora de vender, saber o que você tem que comprar, o que você tem que vender, quantos por cento você tem que alocar em cada um dos seus ativos para poder obter um grande resultado no decorrer dos próximos anos de mercado, torne-se assinante da comunidade. O preço para poder se tornar assinante da comunidade é R$ 2.997. Porém, clicando no primeiro link na descrição do vídeo, você consegue assinar com R$ 1.200 de desconto. Ou seja, de R$ 2.997 por R$ 1.797. E caso você tenha alguma dúvida e queira tirar a sua dúvida antes de executar a sua assinatura da comunidade, segundo link na descrição do vídeo é o link em que você pode entrar em contato com o meu time de suporte, fazer suas perguntas, seus questionamentos, tirar suas dúvidas e se ver que a comunidade é para você realizar a sua assinatura. No mais, galera, eu vou ficando por aqui, vou me preparando agora para o jogo do Brasil, que hoje tem sextou da melhor forma, aquela cervejinha aqui também no copo do maior time do Brasil também, e eu vejo vocês na semana que vem. Tamo junto, um forte abraço e até a próxima.